Não existe nada mais forte nesse mundo do que a palavra de Deus. Escute bem, por favor. Quero que você pense. Não existe nada nesse mundo que se compare com a Bíblia. A palavra de Deus é majestosa, é poderosa. Eu já vi pessoas chegando aqui quebradas, humilhadas, envergonhadas, no fundo do poço, pensando em suicídio, pensando em jogar a toalha, pensando em desistir. Uma palavra, nós não demos dinheiro, nós só demos uma palavra. Ela agarrou a palavra, ela creu na palavra, e essa palavra começou a mudar a vida dela. A mesma pessoa, mas com a palavra dentro dela, começou a vencer. A palavra de Deus te ajuda a enfrentar lutas que pessoas pensam que você não vai conseguir vencer, mas você vence, por causa da palavra de Deus que tem que se cumprir. Quando você crê na palavra, você tem paz, porque você sabe que Deus nunca vai permitir você enfrentar uma luta que você não tenha condições de no final vencer. Quando você está na palavra, as pessoas pensam que você não vai aguentar a luta, mas quando olham para você, pensando que você vai desabar, você está de pé, por causa da palavra. Quando você valoriza a palavra de Deus, você ignora a palavra do diabo. Teve um homem que chegou aqui quebrado, humilhado, e ele deu a volta por cima, e uma pessoa da própria família dele, não entendendo o que estava acontecendo com ele, disse que ele estava envolvido com coisas desonestas. Mas ele não estava envolvido com coisas desonestas, ele estava sendo abençoado por Deus, e o próprio familiar inventou a mentira acerca dele. E ele disse: "Só acredita que um próprio familiar meu disse que eu estava envolvido com coisas erradas?" Mas eu provei para ele que não tinha nada errado, era Deus que estava me abençoando. E eu não liguei para o que ele falou, porque eu vi que era inveja dentro da minha própria família. Inveja é uma coisa terrível, dentro da própria família é pior. Quando você está na palavra, você tem condições de enfrentar os ataques do diabo. Todos nós, sem exceção, enfrentamos lutas espirituais. Como assim, bispo? Escute isso, por favor. O diabo, ele atacou o próprio Senhor Jesus. Ele veio com tudo, ele atacou. O Senhor Jesus não tinha feito nada de errado, ele atacou. Ele veio contra Paulo, ele veio contra Jó, ele veio contra os homens e mulheres de fé do passado, e ele vem contra nós também. Tem lutas que se levantam do nada, pensamentos que vêm do próprio diabo, dúvidas que vêm do próprio diabo. E quando você está na palavra, você vence como o Senhor Jesus venceu. Está escrito, está escrito, está escrito, e acabou. Amém? Quando você não está na palavra, você não tem condições de vencer o diabo. Entenda, tem pensamentos que surgem, não é porque você decidiu pensar, é o próprio diabo que manda, as setas pegando fogo. Mas quando você está na palavra, você louva a Deus, você repreende essa palavra, você consegue ir em frente. Eu não sei se você já enfrentou um ataque espiritual. É quando aquele pensamento fica vindo o tempo inteiro, você repreende, ele volta, você repreende, ele volta, você repreende, ele volta, aquela dúvida, aquele medo, aquela coisa estranha. Mas quando você guarda a palavra de Deus, você prevalece os ataques do diabo. Bispo, mas parece que não vai passar. Passa, porque a Bíblia fala que tudo passa, menos a palavra de Deus. Ela te dá uma força tão grande que as pessoas não conseguem entender como é que você tem ânimo para passar até pelo vale da sombra da morte. A palavra de Deus é algo tão forte que o diabo teme a pessoa conhecer e praticar a palavra. O problema é que muitas pessoas são preguiçosas, elas não têm ânimo para ler a Bíblia, lê um bocado de besteira, mas a palavra de Deus não. O senhor garante, bispo? Garanto, porque isso aqui mudou minha vida. Se você colocar essa palavra em prática, a sua vida muda.
Pode não mudar hoje, pode não mudar amanhã, mas daqui a pouco você vai estar arrebentando. E nada te derruba quando você está parado na palavra. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um pastor, é a palavra de um Deus. Não é a minha palavra. Não leve fé em mim, não leve fé em homem nenhum. Você sabe por que as pessoas vêm aqui? Você sabe que é o momento mais importante do culto? É o momento da palavra. Palavra, não se iluda com nada. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus, se você entender, se você crer e se você colocar em prática. Não importa o bispo, o pastor, não importa quem esteja fazendo culto, se você colocar em prática a palavra de Deus, a sua vida floresce. E quando vier os ataques do diabo, você prevalece diante deles. Amém? E quando vier o desânimo, quando vier os momentos difíceis, quando vier os momentos cruéis, você continua crendo que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. E cedo ou tarde ela se cumpre. E aquelas pessoas que hoje te humilham, que hoje te envergonham, que hoje te pisam, fique preocupado não. Porque quando a palavra de Deus começar a se cumprir na sua vida, vão começar a te respeitar. Vão começar a ser obrigadas a te respeitarem. Porque Deus faz isso, a palavra de Deus levanta. Eu já vi muitas pessoas chegarem aqui na pior, e nós só demos para ela uma palavra. Eu não poderia dar nada para ela mais forte do que a palavra. Agora tem pessoas que você já tentou ajudar, que você já deu até dinheiro para ela, e mesmo dando tudo para ela, a vida dela não sai do lugar. Porque nada é mais valioso do que a palavra. Amém? Então sempre que você ouvir a palavra, não converse, não durma, não se distraia, abrace a palavra e coloque em prática, porque ela vai mudar a sua vida. O poder da, não ouvi, o poder da palavra. Amém? O momento mais forte é esse. É mais forte o que Deus fala do que o que você fala para Deus. A sua oração é importante? Muito. Vou falar sobre o poder da oração agora. Mas saiba que a palavra de Deus é poderosa, é majestosa. A minha vida está na palavra. Lembra quando o bispo foi preso? O bispo só pediu uma coisa. Sabe o que ele pediu? Manda uma Bíblia para mim. Só isso. Todo mundo pensando, a Igreja Universal vai acabar, o bispo está preso. Daqui a pouco sai o bispo da prisão com o quê? Com a palavra. Deu a palavra para todos os presos. E a igreja deu uma guinada. Vai acabar a igreja, prenderam um bispo. Tanta gente torcendo contra. Mas a palavra foi se cumprindo. E olha a igreja hoje. Quando você sair, dá uma olhadinha nas bandeiras lá fora. São os países que nós entramos na fé e colocamos a bandeira do nosso Deus. Sabe por quê? Não é por causa dele não. É por causa da palavra. Ela tem que se cumprir. Muita gente torce contra a igreja universal. Ela continua vencendo por causa da palavra de Deus. Deus tem compromisso com essa palavra. Se você gosta de honrar sua palavra, imagine Deus que vela pela dele. Ninguém destrói quem está na palavra. Vem chuva, vem vento, vem tempestade, mas você fica firme, porque você está alicerçado na palavra. Agora, se você não obedece à palavra, esqueça. Se você é uma pessoa que não tem palavra, esqueça, porque Deus não vai trabalhar com você. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter aparência, você pode não ser perfeito, mas Deus observa se você tem palavra. Amém? Se você tem palavra, então Deus vai trabalhar com você, porque o seu Deus é Deus de palavra. Agora abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, só voltar um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas 4, 9. Qual foi o primeiro poder? Da palavra. Agora vamos falar sobre o poder da oração. 1 Crônicas 4, 9. Olha para mim para você entender. Já achou? Deixa aí a sua Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. A rainha da Inglaterra, ela disse uma vez no discurso dela: eu prefiro enfrentar um exército do que uma pessoa de oração, um homem de oração. Eu já vi muitas pessoas experimentarem coisas grandes de Deus através da oração.
Eu creio no poder da oração. Para você orar, você tem que ser humilde, porque você está reconhecendo que você não pode, mas Deus pode. Não se trata da sua condição, se trata da dele. Quando você é uma pessoa de oração, você vira o jogo, você muda situações, você entra onde dizem que você não vai entrar, você vence onde dizem que você não vai vencer. Quando você é uma pessoa de oração, Deus é contigo. Se você não orar, Deus não vai agir na sua vida, vai agir na vida de quem ora. Mas se você orar naquilo ou por aquela pessoa que você orar, Deus vai agir na vida dela. A oração é uma arma que você tem, e você não precisa ficar pedindo para A, para B ou para C orar por você, porque a oração mais forte é a sua. Tudo que você pede, crendo, você alcança. Não precisa ser nem demorada. Escute bem, Elias orou rápido, menos de 1 minuto, mas o fogo desceu. O que Deus não gosta é de palavras repetidas. Você ficar fazendo orações repetitivas, querendo convencer Deus. Amém? Aprenda o poder da oração. A oração tem poder. Eu já vi muitas pessoas virarem o jogo em uma reunião. Pessoas que foram para uma reunião de negócio, deu tudo errado. Ela falou só um minutinho, foi no banheiro, fez oração, e quando voltou tudo mudou. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas chegarem no lugar humilhadas para trabalhar, se humilhando para poder deixar ela trabalhar ali, e na oração ela comprou aquele lugar. Eu creio no poder da oração. O diabo não gosta quando você ora, porque ele sabe que Deus não pode pegar nossas orações e jogar fora. A oração é uma arma, ela move o céu. Os homens de fé do passado, as mulheres de fé do passado, eram de orações, e Deus honrava. Deus continua sendo todo poderoso, Deus continua sendo o mesmo, e quando você ora, Ele se move ao seu favor, e daqui a pouco nós vamos orar e vamos ter respostas. Olha o que aconteceu com esse homem chamado Jabes. 1 Crônicas 4:9, diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de quê? Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Olha para mim, por favor. Olha o nome que a mãe dele colocou. Em Israel o nome tem significado. Deus mudou o nome de Abrão para Abrão, tinha significado. Os nomes tinham significado. Jacó, Deus mudou para Israel. Então ele era chamado de Jabes, aflição, dores. A mãe dele colocou esse nome nele. Ele já nasceu gemendo. Ele não teve culpa de ter nascido naquela situação, mas ele se tornou mais ilustre do que todos os irmãos dele. Deus pode fazer você a pessoa mais forte economicamente da sua família, espiritualmente da sua família. Deus pode fazer isso. Deus pode pegar o patinho feio, Deus pode pegar o humilhado, desprezado, rejeitado, aquele que ninguém acredita, e faz se tornar forte. Um dia desse teve um que veio aqui com a família toda, e a família toda tirou o chapéu e falou: nós estamos vendo Deus na vida dele agora. Porque esse aí era atrapalhado, esse aí enrolava todo mundo, esse aí por causa de vício endividou todo mundo, esse aí fez isso, esse aí fez aquilo. Hoje ele é a bênção da família. Deus faz isso. Jabes, ele nasceu na dor. Você pode ter nascido na miséria, você pode ter tido uma infância de miséria, você pode ter tido uma vida de muitas derrotas, mas você pode ter sucesso se você fizer o que ele fez. Você pode brilhar, você pode ser o mais ilustre da sua família. A Bíblia abre 2 versículos só para falar dele, não fala mais nada dele na Bíblia, mas vamos ver o que ele fez. Versículo 10 diz assim: porque Jabes fez o quê? Invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel, ele orou, dizendo, o que é que ele diz aí? Se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares. Ele queria avançar, ele queria crescer. E a tua mão foi o quê? Comigo,
e fizeres que do mal não seja o quê? Olha o que ele pediu, olha o que ele pediu. Ele pediu para Deus ampliar os negócios dele, quebrar as barreiras, ajudar ele a crescer muitíssimo, a avançar. Ele pediu a mão de Deus. Você sabe o tamanho dessa mão? Essa mão que mede o céu a palmo, essa mão que pega todas as águas do oceano. É dessa mão que você precisa para te abençoar. Se ele colocar a mão nos seus negócios, anda. Se ele colocar a mão na sua vida, floresce. Se ele colocar a mão nos seus sonhos, eles serão realizados. Olha o que ele pediu. Ele pediu para Deus cuidar dele. Ele pediu para Deus guardar ele. Ele pediu para Deus proteger ele e abençoar os negócios dele. Agora veja o final do versículo 10. A última parte. Diz o quê? E Deus lhe concedeu o que tinha o quê? O que ele tinha pedido. Olha para mim, por favor. Ele pediu, ele orou. Ele orou. Creia na sua oração. Quando uma pessoa ora de verdade, e vou dizer mais, quanto pior a sua situação, mais forte a sua oração. Sabe, tem gente que tem as coisas tudo para acontecer, tem gente que já está tudo aí organizado, engatilhado. Mas quando a pessoa não tem nada engatilhado, quando a pessoa está na dependência de Deus, quando a pessoa está no sufoco, quando a pessoa não sabe como vai acontecer, a oração dela é diferente. Mas quando você crê, você diz para Deus: não sei como, mas o Senhor vai fazer. Não sei de onde vai vir, mas vai vir. Não sei como eu vou resolver, mas eu vou resolver, porque você confia no Deus que você ora. Quando você é uma pessoa de oração e persevera, você tem testemunhos das suas orações. Nunca subestime uma pessoa de oração. Eu já vi bispos e pastores de fé que foram alugar galpões e a pessoa disse: eu alugo para qualquer um, menos para vocês da Igreja Universal. E o pastor olhou assim e fez: não estou ouvindo isso. Não acredito. O rapaz fechou a loja, todo dia o pastor passava lá, ó Deus, isso aqui vai ser nosso, isso aqui vai ser nosso, ó Deus, isso aqui vai ser nosso, isso aqui vai ser nosso, isso aqui vai ser nosso. Sabe de quem é hoje? É nosso. Nunca diga que uma pessoa de oração não vai conseguir, porque ela consegue. Não é ela, mas é o Deus que ela invoca. Não é a condição dela, ela pode não ter condição nenhuma, mas o Deus que ajuda ela é muito poderoso e abençoa a vida dela. Amém? Poder da palavra. Agora eu falei do poder de quê? Da oração. Agora eu quero falar a última coisa. Eu termino aqui. O poder da reação. Abra aí sua Bíblia em Atos, por favor. 16:25. Vá para frente agora. Atos 16:25. Só vou ler o 25 e o 26. Diz assim, Atos 16:25. Posso ler? E perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Reclamavam, murmuravam, oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram quantas? Todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha para mim, por favor. Fazendo tudo certo, pregando a palavra de Deus, ele foi preso. Paulo e Silas, ao invés de ficar: poxa Deus, por que Deus? Não podia ter acontecido isso, Deus. Não. Oravam e cantavam. E de repente, Deus sacudiu os alicerces da prisão, soltou todos e abriu todas as portas que estavam fechadas. Ele não fugiu não, tá? Porque tem preso, não precisa abrir porta não. Sem abrir porta ele já foge. Ele não fugiu não. Salvou o carcereiro e a família dele, porque ele sabia em quem ele cria. A reação deles agradou a Deus. Eu fiquei feliz com a senhora que passou por um momento muito difícil na vida dela. Chegou a notícia, ela estava em casa, quando chegou a notícia: seu filho sofreu um acidente, está muito mal no hospital. Ela foi direto para o hospital. Chegando no hospital, um médico chamou ela na sala separada, disse: a senhora é a mãe dele? Ela falou: sou.
o seu filho só tem 7% de vida. Eu sei que é uma notícia difícil, mas eu queria que a senhora entendesse que pelo andar da carruagem ele não vai sobreviver. O acidente foi muito grave. Ela disse: o que, doutor? O senhor falou 7%? Isso é muita coisa para Deus. E o doutor falou: não, a senhora não entendeu. Eu estou dizendo que o seu filho está mais morto do que vivo. Ela disse: não, doutor, o senhor que não entendeu. Isso é muito para Deus. Olha a fé dela. E o doutor ficou chateado, chegou a falar com ela: a senhora quer discutir comigo, que já tem 1 ano de medicina? Ela disse: o senhor que quer discutir com Deus, o senhor vai ver. Ontem ela estava na igreja com o filho. Olha para mim, por favor, para você entender o que nós vamos falar hoje. O povo de Israel estava sofrendo há muito tempo, e Deus apareceu para Moisés. Moisés viu uma sarça, não sei se você sabe o que é sarça, mas ele viu aquela sarça pegando fogo sem ser consumida, e ele se aproximou e Deus apareceu para ele e se revelou para ele. E aqui no versículo 10 diz assim, olha o que Deus disse, depois que Deus disse para ele tirar a sandália dos pés, que o lugar era santo, Deus mostrou o propósito dele. Diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a quem? A Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, de onde? Do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha para mim, por favor, agora. Deixe a Bíblia aberta e olhe bem para mim, para você entender. Eu não sei há quanto tempo você sofre. O povo de Deus já sofria há muito tempo. Há quem está sofrendo de 1 ano para cá, outros estão sofrendo há 2 anos, 5 anos, 10 anos, há muitos anos. Eu não sei. Tem gente que tinha uma condição tranquila, hoje vive preocupado. Há quem tinha dinheiro sobrando, hoje vive numa situação de aperto. Há quem não via o preço das coisas, hoje vive pechinchando para poder diminuir o preço. Há quem sobrava, hoje está faltando. Há quem tinha de tudo, hoje não tem nada. O povo de Israel vinha sofrendo há muito tempo, e Deus apareceu. Eu sei que tem gente aqui que só tem aparecido problemas na vida dela, só tem aparecido mais notícias, só tem aparecido o que você não gostaria que aparecesse, mas Deus apareceu para Moisés, e Deus quer aparecer também para você hoje, para te livrar dessa situação, para mudar a sua história. O povo estava escravo nas mãos de Faraó, nas garras de Faraó, e Deus chamou Moisés dizendo: você vai agora e vai livrar o povo das garras de Faraó. E ele disse: mas como, Senhor? Quem sou eu para chegar diante de Faraó e pedir para soltar o povo? Ele disse: não é você, sou eu. Você vai lá em meu nome, mas vão perguntar quem é o Senhor. Diga: eu sou, te enviou, eu sou o que sou. Em outras palavras, você só precisa de mim, Moisés, porque eu vou ser tudo o que você precisa para resolver esse problema. Mas eu quero tirar o meu povo da escravidão. Tem gente aqui que precisa se libertar do vício das apostas, do vício do álcool, das drogas,
da pornografia, da murmuração. Deus não quer você preso nas garras do mal. Essa figura que prendia o povo de Faraó simboliza a figura do mal. E aqui você vai ver como ele trabalha, como é a nossa luta contra o mal. Porque quando Moisés foi até Faraó, Faraó não aceitou, e ele segurou o povo. O diabo, ele pode segurar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas uma hora, se você persevera, você vence. E aprenda uma coisa: se você é uma pessoa de Deus, você sabe o que Deus já sabe. Você sabe que no final você vai vencer. Se você é uma pessoa de fé, você pode estar enfrentando uma luta muito grande, mas você já sabe o final. E é isso que não te desanima, porque você sabe que no final vai terminar com você dando testemunho para a glória de Deus. Está dando para você entender? Então ele foi até Faraó, e Faraó resistiu. E Deus mandou uma praga, 2, 3, 4, 5, 6. E chegou na 10ª praga, ele soltou o povo. E o povo saiu do Egito. Não saiu de mãos vazias, saiu de mãos cheias. Deus abençoou o povo. Só que Faraó voltou atrás e começou a perseguir o povo. Faraó tinha os seus carros, o seu exército. E na cabeça de Faraó, eu pego fácil esse povo de volta. E ele começou a perseguir o povo. Agora vá para o capítulo 14. Vamos ler o versículo 10. 14, 10. Acharam? Vamos tirar lições daqui agora. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos aonde? Olha só, na cabeça deles era o seguinte: não era melhor ter ficado servindo Faraó lá? Olha o que eles continuam falando: por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Olha para mim, por favor. Cuidado você que clama e depois murmura. Cuidado você que fala com Deus e depois fica com medo. Quando nós falamos com Deus, nós temos que confiar. Quando nós estamos vivendo a fé, nós não temos que querer entender. Você nunca vai conseguir entender Deus. Deus não se entende, Deus se obedece. Em Deus nós temos que confiar. Nós nunca vamos entender a maneira que Deus trabalha. Por quê? Porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, são maiores do que os nossos. Você não vai conseguir entender o jeito que Deus está trabalhando. Bispo, mas por que Deus permitiu o Faraó continuar atrás? Porque Deus queria ser glorificado naquilo ali. Tem problemas que você está murmurando, mas tem vitórias no problema. Tem situações difíceis que você não enxergou ainda na dificuldade, a vitória que tem ali para você. E olha a resposta de Moisés. Olha só. Versículo 13, né? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai o quê? Quietos, e vede o quê? O livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o quê? Os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha para mim, por favor. Olhe para mim, aprenda uma coisa. Tem horas que você tem que ter fé para ficar quieto. Tem horas que você tem que ter fé para se acalmar. Tem horas que você tem que ter fé para esperar, para ter paciência. Moisés pediu para que eles tivessem fé e se aquietassem.
Cuidado com essa inquietação, esse desassossego, esse desespero, porque o mal é que gosta de ver a pessoa assim, e eles começaram a pensar o pior, e você sabe, colocou para dentro, a pessoa começa a falar besteira, e Moisés disse: fica quieto, fica quieto. Tem gente que Deus trouxe já aqui só para falar para você: fica quieto, sossega, deixa eu trabalhar, deixa eu agir, eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente que precisa ter fé para dormir, você não está dormindo. Tenha fé para dormir, entrega na mão de Deus. Tenha fé para se alimentar bem, tenha fé. Moisés falou: fica quieto, Deus sabe o que está fazendo. Vocês vão ver como Deus vai agir, e nunca mais vocês vão ver os egípcios. Tem horas que nós temos que ter fé para falar nunca mais. Lembra que o bispo deu o exemplo dele? No casamento, no início do casamento, quando teve uma situação que a esposa falou, em separação, ele falou: nunca mais essa palavra vai ser dita aqui na minha casa. E olha quantos anos de casamento. Tem horas que você tem que falar: nunca mais eu vou ficar na mão de agiotas, nunca mais eu vou fazer empréstimos, nunca mais eu vou depender de fulano, nunca mais. Tem horas que tem que dar um nunca mais também. Moisés deu. Eu não sei qual é o nunca mais que você precisa dar, eu não sei, mas tem gente que precisa dar um nunca mais, porque tem coisas que se você ficar aceitando, você fica escravo disso. Está na hora de você dar o grito do nunca mais. Agora vamos ver o que aconteceu. Não converse não, nem durma. Está proibido dormir, tá? Dá uma olhadinha se tem alguém do seu lado dormindo aí. Dá uma olhadinha aí, olha aí. Olhou? Fala que foi eu que pedi, tá? Aí diz assim, versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o quê? Que marche. Olha para mim, gente. Marchar com o mar fechado? Quando você é uma pessoa de fé, está tudo fechado, e você está marchando, e você está indo em frente, você não está desanimando, está duro, está difícil, mas você continua, porque é fácil marchar quando o mar está aberto, a porta está aberta, quando tudo está dando certo. Tem gente marchando com tudo fechado, tem gente marchando com tudo dando errado. E Deus falou assim: Moisés, por que você está me clamando? Manda o povo marchar, manda o povo ir para cima. Não é esse mar de problemas que vai te intimidar não, porque Deus vai te ajudar. O Deus que abriu o mar, você crê no Deus que abriu o mar? É o Deus que vai te ajudar. Diga: Ele vai me ajudar. Agora, olha só, olha esse versículo aqui, que interessante, o 16: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em quem? Em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha para mim, por favor. Aprenda isso. Deus disse assim: ô Moisés, e tu? Pega o que você tem na mão, rapaz, e usa. A mulher disse que olhou para o banheiro e usou o banheiro para começar. Usa o que você tem à sua disposição. Usa a garagem, usa o computador, usa seu talento, usa seu celular, usa seu carro, usa um pouquinho que você tem. Pare de olhar para o que você não tem, pare de olhar para o que os outros têm, pare de ficar se comparando com os outros, pare de ficar esperando ter tudo para começar. Começa pequeno, mas comece. E tu, Moisés, usa o que está na tua mão. O que está na tua mão? É o cajado? Usa. Davi usou as pedras, derrubou o gigante. Gideão usou os cântaros e venceu os amalequitas, os medianitas, o povo do Oriente. Sansão usou uma queixada de jumento. O que você tem? Use. Faraó é forte, mas Deus é maior. Seu problema é grande, Deus é maior. Davi era pequeno, quem venceu foi Davi ou Golias? Foi Davi.
Quem venceu foi Gideão ou foram os inimigos? Foi Gideão. Quem vai vencer? Diga: eu vou vencer. Fala com fé: eu vou vencer. Eu digo isso porque Deus vai te ajudar a derrubar o que precisa cair hoje. Deus derrubou Faraó. Moisés não deixou nada nas garras de Faraó. Não deixa nada nas mãos do mal, não. Não só saia das garras do mal, mas não deixe nada nas garras dele. Se você é uma pessoa de fé, você parte para cima, mesmo com o mar fechado, e você usa o que você tem na mão. Use o que você tem à sua disposição. É sua sala, use sua sala. É um quarto que você tem lá, use o quarto. O que é que você tem? Usa. E ele disse assim, pule agora para o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o quê? O mar, por um forte vento arraial de toda aquela noite, um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em quê? Em seco, e as águas foram partidas. Olha para mim, por favor. Deus enviou um vento tão forte que dividiu o mar para o povo passar. Não tinha saída. Atrás Faraó com seu exército, na frente o mar. Às vezes nós nos enfiamos em cada situação, mas Deus tira. Parece que não tem saída, mas Ele coloca uma porta, Ele abre o mar, Ele faz alguma coisa, mas Ele tira, Ele resolve. Ele é Deus. Deus resolve. Esse problema que está esquentando a sua cabeça, que parece não ter saída, diga: vai ser resolvido. Você crê nisso mesmo? E ele disse assim, ó, olha só: e os filhos de Israel, 14:22, Êxodo 14:22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e aos egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou. Quem derrubou? Os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nenhum deles o quê? Ficou. Olha para mim, por favor. Nenhum dos inimigos ficaram de pé. Deus acabou com todos. Deus vai te ajudar a resolver tudo isso. Deus não vai deixar um problema sem ser resolvido. Faraó e o exército pensou o seguinte: a gente pega eles fácil. Ninguém que persiga uma pessoa de Deus consegue ter sucesso. Deus quebrou os carros de Faraó. Que Deus quebre os carros do mal que tem te perseguido. Em nome de Jesus, não tenha medo de perseguição, porque Deus não deixou. Eram fortes, eram perversos, eram malignos, mas Deus quebrou os carros deles e livrou o povo de Israel. Não tenha medo de ninguém, porque ninguém vai conseguir te destruir, porque Deus não deixa, Deus guarda. Diga: Deus me guarda. Deus quebrou os carros de Faraó. O povo de Deus passou, e eles falaram o seguinte: vamos também.
Só que tem coisa que Deus abre para você, não para os outros. Você consegue, outros não conseguem. Por isso que você não tem que estar ouvindo derrotados. Isso aí não dá certo. Não dá certo para você. Para mim dá, porque Deus vai me ajudar. Você não tem que estar ouvindo palavras negativas. Se você é uma pessoa de fé, o que os outros não conseguiram, você consegue. E se falar que você não consegue, aí que te dá mais força. Como Davi, disseram, nessa cidade você não entra. Ele entrou, tomou a cidade e colocou o nome dele. Porque com Deus você consegue. Agora quem quer o seu mal não consegue te destruir. O que Deus abre para você, Deus não abre para os outros. Deus abriu para o povo dele e fechou para o mal. Que em nome de Jesus, Deus hoje feche as portas para o mal, mas abre as portas para você. Eles vieram contra, mas caíram por terra e acabou com todos eles. E Deus derrubou a força de Faraó. Que Deus te ajude a derrubar esses obstáculos que surgiram na sua vida. Que você tenha fé para, em nome de Jesus, terminar essa luta dando testemunho, chegando do outro lado e contando vitórias. Deus usou a fé de Moisés para abençoar aquele povo, e que Deus use você para abençoar muita gente ainda. Que você ainda possa contratar muita gente, trazer de volta gente que você dispensou porque você estava numa condição difícil. Que Deus te dê condições de abençoar muita gente e te dê a vitória sobre todo o mal. E se você crê, fique em pé e diga: está ligado. Fala com fé: está ligado. Porque nós vamos orar agora. E eu quero aqui na frente, olhe bem para mim, por favor. Esperar só quem estava dormindo acordar. Acordou? Porque criaturas devem estar muito com sono mesmo, muito cansado para dormir nessa reunião, né? Vai dizer que a culpa é minha para você dormir não, hein? Se você diz assim: bispo, eu tenho um vício, e eu preciso me libertar desse desgraçado, desse vício do jogo. Essa voz fica dizendo: jogue, vai ter uma renda a mais, jogue, aposte que você vai ganhar. Você tem que se libertar disso hoje. Seja qual for o seu vício, você vai pedir a Deus: Deus, eu não vou aceitar sair daqui escravo disso. Eu não vou continuar sendo escravo de Faraó, porque isso só afundou você. Você que tem um vício, você vai vir aqui. Você que está encurralado de tudo que é lado, e só Deus para abrir uma porta, para te mostrar um escape, você vai vir aqui na frente. Você que tem sido perseguido e você percebe ódio, raiva de gente que queria te destruir ou quer te destruir, mas Deus, em nome de Jesus, vai fazer essas pessoas não te alcançarem. Deus disse: eles vão ver eu agindo e vão saber que eu sou Deus. Você que tem gente que precisa ver que Deus é com você, você vai vir aqui na frente. Você que tem um mar de problemas para resolver, e só Deus para resolver, pode vir aqui na frente, porque nós vamos clamar. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitórias do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Amém. Olha para mim, por favor, abaixa as mãos e olhe para mim. Tem alguma coisa que você precisa dizer hoje. Você precisa dizer para você mesmo: nunca mais. Nunca mais eu jogo jogo de aposta, nunca mais. Tem que falar para você: nunca mais eu vou pegar dinheiro com agiotas. Nunca mais eu vou me humilhar para fulano, para beltrano. Você tem que dizer isso. Amém? É você, é sua fé que você vai ter que usar agora. Nós vamos clamar. Se na sua frente tem um mar de problemas, vai para cima, porque Deus vai te ajudar a resolver isso. Deus vai abrir o que está fechado. Agora você tem que crer. Isso é para cima. Não é para ficar murmurando, reclamando, não é para ficar querendo entender. É para obedecer a Deus e ir para cima.
Você vai usar o que você tem. E no que você tem, Deus vai se manifestar. Pode ser pouco, mas vai começar dali, em nome de Jesus, algo grande. Começa pequeno, mas vai crescendo. Mas nós vamos orar agora. Moisés não deixou nada nas garras de Faraó. Vai ficar nada na mão do diabo, em nome de Jesus. Nada. Você vai ver que você vai ter resposta depois desse clamor. Você crê? Feche os seus olhos, levante suas mãos. Qual é o nunca mais que você tem que dar? Dê o nunca mais agora. Moisés disse: nunca mais vocês vão ver o rosto desse exército de Faraó. Nunca mais vocês vão ser escravos deles. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe essa criatura, meu Pai, que agora dá um nunca mais dela. Ela que diz: nunca mais meu nome vai ficar sujo. Nunca mais meu filho, minha filha vai me pedir uma coisa e eu não vou ter condições de dar, de suprir. Não, eu vou ter condições sim. Eu nunca mais eu vou me humilhar para essa pessoa. Eu não sei qual é o nunca mais dessa criatura. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está ouvindo agora os clamores. Tem aparecido tantos problemas, tem aparecido tantas más notícias, tem aparecido tanta gente para atrapalhar ela, mas o Senhor apareceu para Moisés. Apareça, meu Pai, para essa criatura e livra ela, livra essa pessoa do vício, livra essa pessoa da murmuração, desprende ela do passado. Ajuda essa criatura, meu Pai, que agora te clama. Abre esse mar de problemas, ajuda ela a ter coragem para marchar, para partir para cima, como o Senhor abençoou Moisés, meu Pai, através de Moisés abençoou aquele povo, que através dessa criatura, meu Pai, o Senhor abençoe muita gente. Peça para Deus, para você ser bênção na vida de muita gente. O Senhor, meu Pai, não deixou a maldade de Faraó atingir aquele povo. Ele veio, mas o Senhor quebrou as rodas dos carros do exército de Faraó. Então quebra as rodas, meu Pai, da inveja, dos invejosos, dos que querem o mal, dos que perseguem, porque eles só estão empurrando essa gente para a vitória. Eu sei, meu Pai, que isso vai terminar com testemunho. Eu sei que vai terminar com vitórias. O povo sofria há tantos anos, e tem gente sofrendo aqui há anos, tem gente sofrendo há tanto tempo, e o Senhor acabou com aquele sofrimento. Faz o mesmo, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor não mudou. O mesmo Deus que acabou com anos de sofrimento para aquele povo, que acabou com a escravidão, o Senhor é o mesmo Deus hoje, e o Senhor pode tirar essa pessoa da escravidão, a escravidão das dívidas, a escravidão do aluguel, a escravidão dos empréstimos. Ó Deus Todo-Poderoso, aparece agora, meu Deus, para esse homem, para essa mulher, e acaba com essa vergonha, acaba, meu Deus, com o sofrimento. Tem gente aqui que não aguenta mais, há quem já está nos seus limites, meu Deus, mas o Senhor aparece agora e muda essa situação. O Senhor muda esse cenário. O Senhor responde esta pessoa que há anos está chorando, está gemendo, e nós aqui nos unimos para determinar: nunca mais vergonha, nunca mais empréstimo, nunca mais humilhação, nunca mais dinheiro emprestado, morar de favor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor abre o mar, o Senhor abre o mar para essa gente passar, o Senhor abre os caminhos e nós passamos, vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória, vamos dar testemunhos. Diga: esse ano é o ano do meu testemunho. Para a glória do teu nome, meu Pai, sopra o teu vento a favor do teu povo, o vento que abre mar, que abre portas, o vento, meu Pai, que abre a visão, o vento que abre o que está fechado, para o teu povo passar. Levante suas mãos, não diga nada agora, faça silêncio, feche os olhos e levante as mãos. Moisés viu que o povo estava inquieto,
E Moisés pediu para o povo ter fé para se aquietar, se acalmar. Que o Espírito de Deus acalme o seu espírito, que Ele tire essa inquietação, que você tenha fé para dormir, para ter paz, para confiar que Deus vai agir. E todo mundo vai saber que Deus é Deus na sua vida. Coloque as mãos na altura do teu coração. Que Deus te aquiete agora. Que Deus traga sossego para o seu interior. Que Deus desacelere a sua mente, que anda tão acelerada. Que Deus tire esse estresse, que Deus tire esse nervosismo, essa impaciência. Que Deus, em nome de Jesus, te dê certeza de que você vai chegar do outro lado. Que você saia daqui sabendo o que Deus já sabe, que vai terminar tudo bem, porque Ele é Deus de obras completas. Eu peço, meu Pai, abençoe esse povo. Quando eu olho para os meus projetos, cante. Quando olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, quando eu olho para as tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Acredito, vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus, pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante, faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Não vou viver uma parte. Por completo Ele fará. Por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. A totalidade da promessa. O Deus de obras completas. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha não. Meu Deus não falha não. Não vou duvidar. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo. Fará. Meu Deus não falha. Meu Deus não falha não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Levante a mão da aliança. Diga: meu Deus, me ajude a derrubar esse faraó. Me ajude a ficar livre de todo mal. Que esse mar de problemas sejam resolvidos. Que esse mar se abra. Que eu possa chegar do outro lado e testemunhar a tua grandeza. Traz paz para mim. Sossega a minha alma. Que em nome de Jesus, o nunca mais que eu falei hoje, de fato aconteça. Pois eu entrego tudo em tuas mãos. Eu creio que tu és o Deus de obras completas. E vai dar tudo certo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém.
Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.